Quando a gente estuda a repartição de receitas tributárias, uma das principais regras que a gente aprende é aquela que diz que os entes federados subnacionais, estados, DF e municípios, quando retém imposto de renda na fonte, eles não têm que repassar o recurso arrecadado para a União Federal. Lembrar, se uma empresa retém imposto de renda na fonte do salário pago a um empregado, retém como imposto de renda federal, entrega para a União Federal, recolhe aos cofres públicos federais. Se o município de Salvador retém imposto de renda na fonte de um pagamento feito a um servidor, ele fica com o imposto retido para ele. Se uma autarquia soteropolitana, né, tão bonito o adjetivo pátrio para Salvador, né? Então uma autarquia de Salvador retém, também repassa mais para Salvador. Não fica para ela, mas fica para o município de Salvador. Se uma fundação retém, também fica para o município. Cuidado que em prova adoram dizer os estados, DF, municípios e seus entes de administração indireta. Falso, porque isso não vale para todos os entes de administração indireta, vale apenas para autarquias e fundações. Empresas públicas e sociedade de economia mista retêm e repassam dinheiro para a União como se fossem empresas privadas. Ponto. Os exemplos que são citados pelos livros e professores quase sempre se restringem a pagamento a servidor público. Então eu pago salário para o procurador do município de Natal, o município paga, retém na fonte e fica com esse imposto retido na fonte. Quando não falam de empregado público, alguém que tem um vínculo seletista com o poder público, a retenção é feita e é repassada sempre pessoa física. E aconteceu de a União Federal começar a bater o pé e achar que esses exemplos citados, na realidade, exaurem as possibilidades de retenção. Dizendo que, ora, quando um ente público, por exemplo, o Estado da Bahia, faz pagamento para uma PJ, para uma pessoa jurídica, por exemplo, o Estado da Bahia faz uma licitação, contrata uma pessoa jurídica para fazer a limpeza dos seus prédios, limpeza, segurança, qualquer contrato. Há o pagamento dos rendimentos daquela empresa e há também, de acordo com a legislação do imposto de renda, retenção do imposto na fonte. Então, o Estado retém sobre pagamentos feitos também à pessoa jurídica. E aí a União começou a dizer, não, esse imposto daí não pertence à União Federal, não pertence ao Estado da Bahia. Esse imposto tem que ser entregue para a União, que só vale essa história de pertencer ao Estado, retenções feitas sobre pagamentos feitos a pessoas físicas, servidores, empregados. Não queria aceitar nem nos casos de pagamento da pessoa física, prestador de serviço que não tem vínculo. Mas aí o que se discutiu no Supremo? Ora, a Constituição não diferencia em nenhum ponto. A Constituição, nesses artigos aqui, olha, artigo 158.1 fala da retenção feita pelos estados e pelo DF e suas autarquias e fundações, né? No 157.1, desculpa, 158 dos municípios, né? 157.1 estados. Então a Constituição só fala o imposto retido na fonte pelos pagamentos que forem realizados. Pagamentos realizados. Não faz nenhuma diferença. Então, a tese firmada pelo Supremo, tema 1130, pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidentes sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, as pessoas físicas ou jurídicas, contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos artigos tais. Então, não fiquemos naquele exemplo. Quem já foi meu aluno sabe quando eu falo repartição de receitas, eu já dizia isso, olha, não faz sentido a diferenciação. Seja a retenção para pessoa física ou jurídica, pertence ao ente federado, subnacional. O legislador constituinte não fez diferenciação, mas a União estava brigando na justiça e agora perdeu num tema de repercussão geral, então não há muito mais o que discutir.